Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Série B do Campeonato Brasileiro. Não foi desta vez. Matematicamente, o Vitória ainda não está classificado para a Série A da próxima temporada. Falta apenas um pontinho, só um ponto. Se tudo der errado, até o final do campeonato, e o Vitória fizer nas últimas 3 partidas que tem apenas um pontinho, próximo domingo, por exemplo, enfrenta o Novo Horizontino fora de casa. Se empatar, a partida garante matematicamente o acesso. Mas este acesso já pode chegar nesta terça-feira, quando o Criciúma enfrentar em casa no Heriberto Wilson. Criciúma, é claro que é favoritaço contra o já rebaixado ABC, mas se o Criciúma não vencer o ABC, já na terça-feira agora, sem entrar em campo, o Vitória garante o acesso. 1-1 entre Vitória e Vila Nova. O Caio Dantas marcou o gol do Vila. O Mateuzinho empatou para a equipe do Vitória. A partir de agora, esta briga que está sensacional pelas 4 vagas para a Série A da próxima temporada. Vitória, Juventude, Atlético Goianiense, Sport Recife, Novo Horizontino, Criciúma, Mirassol, Guarani e também o Vila Nova. Antes disso, falei que nesta terça-feira tem o jogo do Criciúma contra o ABC. Aqui embaixo, ó, as odds na KTO. 9h30 da noite da terça-feira no Heriberto Wilson, Criciúma e ABC. Vitória do Criciúma pagando 1,27. Empate paga R$ 5,00 e a vitória do ABC pagando R$ 11,00. Olha então, 1,27 para o Criciúma, a vitória do Criciúma, R$ 5,00 para o empate, R$ 11,00 para a vitória do ABC. KTO.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então, nova classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória, 6-6. Juventude, 6-0, 17 vitórias, é o segundo colocado. Atlético Goianiense, 60 pontos, 6-0, 16 vitórias. E o Sport é o quarto colocado, tem 59 pontos na tabela. O que pode mudar? O que é que pode mudar até o final da rodada, Paulinho? Na terça-feira tem Criciúma e ABC. O que pode mudar é o seguinte: 2 questões na parte de cima. Se o Criciúma vencer, vai a 60 pontos, 18 vitórias. Ultrapassa Sport, Atlético Goianiense e Juventude. Se o Criciúma vencer, assume a segunda posição, coloca o Juventude em terceiro lugar, coloca o Atlético Goianiense na 4ª posição e tira o Sport do G4. Então são 2 alterações. Se o Criciúma vencer, primeiro, assume condição de vice-líder e tira o Sport Recife do G4. Caso contrário, se o Criciúma não vencer, empatar, por exemplo, se o Criciúma empatar o jogo, vai a 58. Não entra no G4. Vai só ultrapassar o Novo Horizontino. Então, Vitória 66, Juventude Atlético 60, Sport 59, Novo Horizontino, Criciúma e Mirassol 57, Guarani 56, Vila Nova 55 e mais abaixo o CRB com 50. Quando o Vila estava vencendo o Vitória em Salvador, até o Mateuzinho fazer o gol de empate do Vitória, o Vila estava com 57 pontos. Estava tudo embolado aqui, pessoal. Mas segue embolado. Vila Nova, faltando 3 rodadas para o final, segue com chance sim de garantir aí o acesso. Tem 55, pode chegar, portanto, a 64, 64. Então está na briga sim a equipe do Vila Nova. O Vitória, pessoal, digamos que na terça-feira agora o Criciúma vença o ABC, certo? Aí não tem como, na terça-feira, o Vitória garantir matematicamente o acesso. Por quê? Fiz todas as simulações possíveis que, aspas, prejudiquem o Vitória. Se der tudo errado pro Vitória, Criciúma venceu e dá tudo errado nas últimas 3 rodadas, o Vitória perde os 3 jogos, então o Vitória pode ainda ficar de fora do acesso, pode não subir. Isso é questão matemática, pessoal, certo? Não briguem comigo, é questão matemática, para que vocês possam entender. Juventude, Atlético Goianiense, os 2 podem ultrapassar o Vitória pelo número de pontos. Novo Horizontino e Criciúma podem passar pelo saldo de gols. Claro que o Criciúma tem que vencer jogos de goleada, mas não importa, isso é questão matemática. Então, se o Criciúma vencer o ABC, o Vitória, na terça-feira, não tem como subir. Se der tudo errado até o final da competição, até a 38ª rodada, o Vitória ficaria em 5º lugar. Mas,
Se o Criciúma não vencer, se der empate, por exemplo, o Criciúma empata com o ABC, aí o Vitória sobe na rodada. Simulei aqui todas as possibilidades. Criciúma empatou em casa com o ABC. Aí o Vitória perde os últimos 3 jogos, o Juventude ganha todas, o Sport ganha todas, o Novo Horizontino ganha todas, enfim. Todo mundo ganha tudo. O Vitória, na pior das hipóteses, ficaria na 4ª posição. Porque chegaria com 20 vitórias ou vitória. Entenderam? Então, se o Criciúma não vencer o ABC, se der empate ou ABC, o Vitória sobe agora já, na terça-feira de forma antecipada. Caso contrário, se o Criciúma vencer, o Vitória vai jogar contra o Novo Horizontino domingo, fora de casa, por um empate. Empatando com o Novo Horizontino garante matematicamente o acesso. E se vencer o jogo, atenção, se o Vitória vencer o Novo Horizontino, não só garante a vaga, como também o título de campeão da Série B. Vamos à sequência de jogos aí? Vamos lá então, pessoal. Vitória tem Novo Horizontino fora de casa. Primeiro turno venceu por 2-1 em Salvador. Depois recebe o Sport no Barradão, lá no Recife, ganhou por 2-1. E na última rodada pega a Chape em Chapecó. No primeiro turno, Vitória venceu por 1-0 em Salvador. Portanto, Vitória fez 9 jogos contra os 3 adversários no primeiro turno. Juventude enfrenta o ABC em Natal. Primeiro turno, 1-1 em Caxias. Depois enfrenta a Ponte, no Jacone. Em Campinas, 0-0 no primeiro turno. Joga na última rodada contra o Ceará em Fortaleza. No primeiro turno, em Caxias, vitória por 1-0. Portanto, o Juventude fez 5 pontos contra ABC, Ponte e Ceará no primeiro turno. Vamos seguir. O Atlético Goianiense tem Sport no Recife agora. Em Goiânia, no primeiro turno, deu 3-1. Enfrenta o Mirassol, interior paulista. No primeiro turno, empatou em 2-2. E na última rodada recebe em Goiânia o Guarani. Em Campinas, perdeu por 1-0 no primeiro turno. Contra os 3 adversários, o Atlético fez no primeiro turno 4 pontos. Vamos para o Sport. Sport pega o Atlético agora em Goiânia. No Recife, perdeu por 3-1. Depois enfrenta o Vitória em Salvador. No Recife, perdeu por 2-1. Na última rodada, o Sport recebe o Sampaio lá na ilha. Em São Luís do Maranhão, no primeiro turno, o Sport venceu por 2-1. Então, contra Atlético, Vitória e Sampaio, no primeiro turno, o Sport só fez 3 pontos. Vamos seguir. Novo Horizontino enfrenta o Vitória em casa agora. Em Salvador, perdeu para o Vitória por 2-1. Depois enfrenta o Londrina, no Café em Londrina. Em casa, no primeiro turno, venceu por 3-0. E na última rodada, o Novo Horizontino recebe em casa o Criciúma. Em Criciúma, deu Novo Horizontino 1-0. Então, Novo Horizontino contra Vitória, Londrina e Criciúma no primeiro turno fez 6 pontos. Ok? Vamos lá. Criciúma tem 4 jogos. ABC na terça-feira agora, em casa. Lá em Natal, venceu por 1-0. Depois enfrenta o Guarani em Campinas. Primeiro turno, no Heriberto Wilson, empatou em 1-1. Recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, no Heriberto Wilson. Em Ribeirão, perdeu por 1-0. Depois enfrenta o Novo Horizontino fora de casa, na última rodada. No primeiro turno, em casa em Criciúma, o Criciúma perdeu por 1-0. Então, contra ABC, Guarani, Botafogo e Novo Horizontino no primeiro turno, o Criciúma fez 4 pontos. Vamos para o Mirassol, que tem agora o Ceará em Fortaleza. Em São Paulo, empate 1-1. Depois recebe o Atlético Goianiense em Goiânia, empate 2-2. Na última rodada, pega em Tombos o Tombense. Em casa, no primeiro turno, venceu por 2-0. Então, contra Ceará, Atlético e Tombense, no primeiro turno, o Mirassol fez 5 pontos. Guarani recebe o Criciúma em Campinas. Primeiro turno deu empate, 1-1. Depois recebe também em Campinas o ABC. Em Natal, venceu por 1-0. Na última rodada, pega em Goiânia o Atlético. Em Campinas, no primeiro turno, o Guarani venceu por 1-0. Então, o Guarani fez contra Criciúma, ABC e Atlético no primeiro turno, 7 pontos. Vamos seguir. Vila Nova. 2 jogos em casa agora, contra Londrina e Ceará. Contra o Londrina, no primeiro turno, perdeu por 1-0. Contra o Ceará, também perdeu por 1-0. E na última rodada, recebe joga contra o já rebaixado em Natal, já rebaixado ABC. ABC e Vila Nova em Natal na última rodada. Em Goiânia, empate 1-1. Então, contra Londrina, Ceará e ABC, no primeiro turno, o Vila só fez 1 pontinho, que foi um empate aqui com o ABC. Foram os jogos aí que o Vila Nova fez no primeiro turno. Deixa eu voltar para a classificação aqui, pessoal. Então, confirmando.
Empate 1 a 1 entre Vitória e Vila Nova. O Vitória precisava vencer a partida para garantir matematicamente o acesso. Como empatou em 1 a 1 com o Vila Nova. Agora na terça-feira, se o Criciúma não vencer o jogo, aliás, se o Criciúma não vencer o jogo, se der Criciúma e ABC, se der empate ou ABC, no jogo Criciúma e ABC der empate ou der vitória do ABC, o Vitória sobe já na terça-feira sem entrar em campo. Se o Criciúma vencer o jogo, aí no final de semana seguinte, agora, no próximo domingo, contra o Novo Horizontino fora de casa, um simples empate dará ao Vitória a vaga matemática para a Série A. E se vencer o jogo, se vencer o Novo Horizontino fora de casa, vitória do Vitória contra o Novo Horizontino dá ao Vitória a classificação matemática para a Série A e o título antecipado de campeão da Série B. São as projeções. Vitória 66, Juventude e Atlético 60 e Sport 59. Lembrando que terça tem Criciúma e ABC. Criciúma pode desbancar o Sport do G4 e se vencer o ABC vai a 60 pontos, 18 vitórias, subindo aqui para a segunda colocação na tabela o Criciúma. É certo que Vitória, Juventude e Atlético fecham a rodada no G4. Só resta uma vaga na rodada, que vai ser do Sport ou então do Criciúma. Fui!